coração, que joga com raça, encanta, quem ama mora e torce pro Gama. E é assim que a gente começa mais um Sobrevivendo ao Vivo, aquele quadro que a gente faz, que é uma extensão do Vivendo ao Vivo. E eu começo aqui com essa placa e com o torcedor Marcelo pra falar que, cara, o que foi esse Gama, assim... Jogo, a gente vai falar mais do jogo, da parte tática, mas da parte emocional. Tá aqui a placa, né? 90 minutos aqui, ó. O Gama É pra quem acredita. é pra quem acredita. Eu vou mostrar as outras placas também. Como que foi a mobilização essa semana de vocês e sentimento do torcedor um pouquinho? A gente sobrevivendo ao vivo, a gente fala mais de tática, etc. Mas aqui querendo saber do torcedor o que foi essa vitória e essa semana pra vocês e todo o trabalho que foi feito. Cara, assim... Pode vir pra pegar. Bora pra cá. A faixa vai embora, mas não tem problema. Gama é pra quem acredita. Foi uma semana muito difícil. A gente sabia que não seria fácil diante das dificuldades, diante da zaga, uma zaga alta. Então, bola aérea praticamente perdida. A gente tinha que jogar mais pelas laterais ou tocando bola. Mas o time mostrou hoje garra e sem falar principalmente na torcida, que acreditou até no final. Eu não sei qual foi os minutos, mas acho que acredito que nós chegamos nos 52, 53 e nós empatamos. E quando foi para os pênaltis, nós sabíamos que naquele gol ali não tinha para ninguém. Diante da torcida, diante do time e diante da cidade. E essa semana eu vi, teve faixa no CT, teve faixa aqui, teve mobilização. Querendo ou não, isso faz a diferença, né? Para montar um ambiente, montar um caldeirão. E como que vai ser agora, esse time, para você, ele tem algo especial, como vai ser agora na sequência? Porque tem o América de Natal, que é uma grande equipe, é um dos confrontos mais tradicionais, talvez, dessa Série D. O que vai acontecer agora? Eu acredito que com o América será a final. Se o Gama passar do América, a gente sabe que terá um outro jogo que, em tese, é mais fácil do que o América, mas a final do programa é contra o América. É chegar contra o América, com o pezinho no chão, vamos lá fazer o empate e resolver aqui. Pelo menos o empate e resolver aqui no Bezerrão. E você é cantor, tava vendo ali, divulga qual que é seu arroba, seu Instagram, pra galera aí poder acompanhar também. Vamos lá, eu sou cantor, sou compositor, eu faço algumas músicas de pagode, sertanejo, e tem uma música em especial que foi feita pro Gama no início do ano, que é Eu tenho uma grande paixão, que é o time do meu coração, que joga com raça, encanta, quem ama mora e torce pro Gama. Valeu! Aí, pra embalar, Bezerrão, é isso, cara, que noite hoje. Que noite especial, valeu, moleque, porra. Caralho, velho, parabéns. Valeu, Valeu. parabéns pelo trabalho também, porque, o torcedor também trabalha, torcida é trabalho. Trabalha pros caralho, velho. Torcida é trabalho. A gente faz faixa, a gente faz balão, a gente chama um. Mais um Sobrevivendo ao Vivo, de novo. Enfim, voltando, né? Foi um começo diferente, porque eu queria pegar o torcedor, eu queria pegar a faixa, porque foi muito bonito o clima que foi feito aqui no Gama. Até agora estão algumas faixas, talvez depois eu vou mostrar pra vocês, tá ali, ó, 90 minutos, o Gama é pra quem acredita, estamos com vocês jogando por nós. Isso também é muito de um reconhecimento de que foi uma péssima atuação fora de casa, levou 2-0, mas de um time que a torcida reconhece o trabalho que está sendo feito por esses caras, por esse elenco, pela comissão e todo mundo em volta. E um time que dá esperança e dá o direito de sonhar. E vamos falar desse jogo do Gama. Vamos falar desse jogo do Gama. O jogo do Capital está acontecendo nesse exato momento, então estou meio com a notificação ligada. Tá 1-0 pro Capital nesse momento. Depois eu vou ver como é que ficou, porque com esse placar tá indo pros pênaltis. E vamos falar desse jogo. É impossível a gente falar desse jogo sem falar do primeiro confronto, o jogo de ida. Um 2-0. Não quero me alongar no que foi essa partida, porque, né, já falamos em várias outras ocasiões. Mas eu vou falar que o Gama jogou mal, não é novidade pra ninguém. E a Série D, ela é diferente. O mata-mata dela é diferente, você tem que entender a competição. Não se ganha essa competição ou não consegue o acesso simplesmente jogando bola, porque é muita coisa envolvida. Os gramados são diferentes, a viagem, a logística, o ambiente, a programação, é tudo muito diferente. O Brasil é um país continental, você vai enfrentar gente do outro lado que, assim, se fosse na Europa, seriam 5, 6 países de distância. Não é fácil a rotina, não é fácil o trabalho, mas o Gama talvez tenha aprendido da melhor forma, né? Que é classificando, mas pegando uma lição. Porque geralmente você aprende nas derrotas. E o Gama aprendeu, pelo menos espero eu, classificando. Porque aquele jogo, gramado ruim, o Gama não se acertou. Nos primeiros 10 minutos já deu pra ver que o Gama não estava acertado. Era um dia muito ruim, tecnicamente, dos seus principais jogadores de ataque, dos seus principais jogadores de criação. Era um dia ruim do Gama. E, entendendo a competição,
nessa competição, o maior elogio que pode ser feito é ser competitivo, é se manter vivo. Acho que se manter vivo é um bom lema para a Série D, tá? Porque lá o jogo estava ruim, não estava dando certo. Ser competitivo, fechar a casinha, diminuir o espaço, saber a condição. O próprio Luiz Carlos falou na coletiva do Gama, né? Falou, deveríamos ter nos adaptado. Ou seja, compreendi pela fala dele, do William Júnior, que esse time entendeu o que fez de errado lá. Só que o que foi feito, foi feito. Foi 2-0, precisava reverter o jogo aqui. Como que o Gama chegou aqui para reverter o jogo? Era sabido que Porto Velho não foi derrotado por mais de 2 gols de diferença nesse ano. Era sabido que Porto Velho é uma equipe que faz muito bem seu trabalho defensivo, é a principal marca desse time, podemos dizer assim, apesar de já ter feito goleadas importantes, enfim. Mas a gente sabe que é um time muito aguerrido defensivamente e era um time que a gente sabe também que não seria fácil. Eu só vou voltar aqui porque eu sempre esqueço se eu tô gravando ou não, gente. Desculpa. Ah, tô gravando, claro que tô gravando, como é que não tô? Enfim, seria difícil. Essa linha de 4, muitas vezes poderia, como foi, transformada em linha de 5 quando desce um dos volantes entre os zagueiros. Isso também já seria sabido. Por isso, na minha visão, era importante ter laterais que apoiassem bem para alargar, para chamar a atenção dos defensores, alargar o campo e aí dar entrada para uma das maiores características e qualidades desse time do Gama, que é a infiltração à área. Quem faz isso muito bem, por exemplo, é o Clemente. Ele é um camisa 9, que usa 11, mas bastante móvel, de bastante infiltração, de bastante facão. Ele tem essa qualidade, ele é muito explosivo, ele tem essa força, já tem essa velocidade. Então seria muito importante o Michel Henrique de um lado e o lateral esquerdo do outro. Eu concordo com a lateral, eu entraria com o Gabriel Lima, tá? Eu entraria com o Gabriel Lima. Não porque o Lucas Piauí não estivesse dando recado, não. Entraria com o Gabriel Lima, porque eu gostei de quando ele entra sua característica ofensiva, de levar a bola para o fundo, de atacar bem o espaço, um jogador com condução, um jogador com finalização. Entrou bem contra o misto, por exemplo. Então, por esse papel ofensivo, num jogo que seria sabido que os laterais seriam muito importantes para quebrar esse desenho tático do Porto Velho, eu entraria com o Gabriel Lima. Também entrou Moisés, no lugar do Lúcio. Ele que teve algumas questões com lesão, mas é um jogador muito experiente, ele é muito identificado com o Gama, então trazer isso também talvez fosse muito importante. E era um jogo que o Gama ia depender muito dos seus volantes para quebrar a linha. É o jogo da quebra de linha. O Porto Velho vai ficar atrás, vai fechar os espaços e você, numa bola de primeira, numa bola pegando o balanço do adversário da equipe, você precisa encaixar esse passo, então também seria muito importante. E a outra mudança foi o Rinaldi no gol. Essa é um pouco mais já esperada, porque ele retornando de lesão, e ele é uma peça fundamental nesse time do Gama, tanto pela confiança quanto pela história que ele tem aqui dentro do Gama, né? Então ele traz algo diferente, ele traz aquela sensação, principalmente em um jogo que poderia, como foi, ir para a disputa de pênaltis, ele traz algo diferente. Então é importante ter o Rinaldi, que foi muito bem no trabalho, principalmente de líbero, tá? Saindo da área para fazer corte 2, 3 vezes em contra-ataques adversários. Enfim, vamos para o jogo. Assim foram as duas equipes. O Gama, não vou falar aqui que foi um amasso do Gama, que foi o melhor jogo que eu vi dessa equipe. Não foi um amasso, não foi assim um rolo compressor e perdeu 5, 6, 7, 8 chances, não foi. Foi um jogo que o Gama sofreu algumas dificuldades. Porto Velho fez um bom primeiro tempo na minha visão e fez muita cera, o que não dá pra jogar, assim, é do jogo. Quem tem que acabar com a cera, quem você deve jogar por isso é a arbitragem, que tem que coibir a cera. Não coibiu, e a gente era sabido que isso ia acontecer. O Gama veio enfrentar esse problema. No primeiro tempo criou uma outra chance, teve uma outra oportunidade, mas não exigiu nenhum milagre do goleiro. E com o tempo passando, aí o perigo. O Gama precisava achar seu primeiro gol. Era fundamental o Gama achar seu primeiro gol, porque é o gol que transforma isso aqui no Caldeirão. E o esporte, o futebol, ele às vezes é muito mais mente do que só bola, do que perna. Ele é mais mente do que perna. A confiança tem um valor até, na minha visão, subestimada dentro do futebol. E o Gama precisava desse gol, porque o tempo foi passando e foi virando um Gama de ansiedade. Virou um Gama de bola na área, o que não faz muito sentido, porque não é a maior característica nem ofensiva nem defensiva desse time. E defensivamente a bola aérea é algo que ainda precisa ser tratado. Hoje não foi o caso, hoje não foi atacado com bolas aéreas, mas pensando em acesso, pensando em time competitivo, é um ponto que o Gama tem que melhorar. Enfim, é um Gama que não é essa característica de ter jogadores altos. Se a gente pegar a linha ofensiva do Gama, a gente tem Ramon, Renato, Clemente e William Júnior. Nenhum dos 4 é esse jogador de cabecear, esse jogador de brigar em cima, não é. E aí o Gama foi até, na minha visão, exagerando nessas bolas. Ponto positivo do Gama,
é realmente a bola chegar da linha de fundo, principalmente com a dobra na lateral e o cruzamento rasteiro para trás, para a entrada da área, para a marca do pênalti. Essa sim é uma jogada que funciona muito bem, porque pega o Clemente atacando espaço, porque pega Ramon atacando espaço, pega o próprio William Júnior, como foi o primeiro gol, a gente vai falar aqui. Enfim, essa sim é uma boa característica do Gama. Foi um primeiro tempo de ansiedade, eu assim descreveria. Pausa, intervalo, segundo tempo, algumas mudanças. O Luiz Carlos Souza volta com o Kennedy no lugar do Moisés para aumentar essa superioridade numérica, para tentar atrair cada vez mais a marcação de Porto Velho, que estava conseguindo encaixar em cima do ataque do Gama, para tentar atrair e, de novo, como eu falei, abrir espaço para algum jogador entrando, abrir espaço para o Clemente. Por isso que também entra mais tarde Henrique Almeida. Falando do jogo, eu achei um jogo de um Gama, como eu já falei, ansioso, né, no primeiro tempo. Então, muito domínio errado. O David Lucas, a gente sabe da qualidade que ele tem, e fez uma boa partida, na minha opinião, apesar de alguns momentos ali, uma vez por ansiedade, talvez por já ter querer resolver logo, um domínio errado. Por exemplo, o Renato também teve muitas dessas, um domínio errado, um passe um pouco mais longo do que a gente sabe da qualidade deles, enfim. E no segundo tempo, entra o Kennedy, começa a ocupar mais o campo de ataque, poderia ser um problema, tá? Na defesa, se não fosse por dois caras, o Renan Rinaldi, eu falei, como líbero salvou muito, e o Darlan. Que jogo fez o Darlan? Talvez seja até subestimado, porque, claro, a gente olha para um jogo desse, o Clemente é o herói, como deve ser, o Henrique Almeida é um dos heróis, como deve ser, o Rinaldi é um dos heróis, como deve ser, mas a partida do Darlan foi de gente grande, viu? De gente grande, muito bem na construção, inclusive não só o Darlan, o Zulu também, os dois ajudaram muito na construção. Quando o Gama estava no buraco na partida, né, aquele momento que não está conseguindo criar, muitas vezes era destravado com os dois zagueiros conduzindo, quebrando linha, achando passe. Então, realmente foi uma boa atuação da defesa do Gama, eu gostei bastante. Aí vai falar, Gabriel, mas o Porto Velho nem atacou, então como é que foi boa atuação? Enfim, o zagueiro também tem papel na fase de construção, e o zagueiro também tem papel quando o seu time está postado lá na frente e precisa de alguém para evitar contra-ataques. O Gama não deu espaço para nenhum contra-ataque do Porto Velho, outro ponto positivo. Aí entra Henrique Almeida, para aumentar essa superioridade numérica, para chamar a atenção da marcação e confundir os defensores de Porto Velho, ficar entre Clemente e Henrique Almeida, quem vai ser. O Henrique Almeida entra muito bem, e não é só pelo gol, entrou puxando a marcação, entrou descendo para ajudar na construção, entrou tentando achar seu espaço, entrou muito bem. E aí acontece seu gol, um gol com todos os méritos, uma finalização que, se eu não me engano, foi do William Júnior, na entrada da área, que nem foi, caraca, que jogaço do William Júnior, não. Mas assim, é um cara que batalhou bastante, é um cara que buscou seu espaço, não estava no seu dia, assim, o torcedor gamense cobra, e até com razão do William Júnior. E o William Júnior sabe que pode contribuir mais, mas ele dá esse chute, de novo, perdão ali, porque tinha o Mamuvu que a gente na frente, eu acredito que foi o William Júnior, o goleiro rebate, e aí o Henrique Almeida estava lá para fazer o gol. 1-0. A partir daí o Gama entra de fato na partida. Esse gol foi por volta dos 70 minutos, assim, 20 do segundo tempo. A partir daí o Gama entra na partida. A partir daí as faixas, a torcida, o trabalho do Gama que foi feito, ele começa também a ganhar em outro lugar, na mente. O Porto Velho, até os 70 minutos, era quem ganhava na mente. Era quem puxava a briga, e tá certo em puxar, porque é bom Porto Velho, era quem caía, quem fazia cera, o goleiro até foi substituído, ele tinha levado o amarelo, não sei se ele se machucou, se era cera mesmo, assim, talvez até tenha se machucado, a gente deseja melhoras, mas foi substituído, e aí entrou o outro que também fez sua cerinha, enfim, e fez parte. Eu gostei do primeiro tempo do Porto Velho, e o segundo tempo, quando o Henrique Almeida faz o gol, aqui é diferente, o mental é diferente. E aí o Gama consegue as suas chances, o Gama começa a empilhar jogadas. Gostei muito do lado direito do Gama, principalmente no segundo tempo, com as dobras por lá e conseguindo cruzamento, conseguindo achar a bola na entrada da área. Isso é o Gama, isso é jogada de Gama, não só botar chuveirinho para dentro da área. E o Gama foi tentando. A torcida ficou menos ansiosa depois do gol e ganhou a confiança também, porque no primeiro tempo também tinha uma ansiedade em alguns momentos, que é normal do jogo, é um jogo muito tenso. Depois tem a bola do jogo, né? A bola que muito torcedor conversando falou, cara, achei que esse não era o dia, porque essa era a bola, que foi a bola do Clemente no travessão. O Clemente tentando achar seu espaço, um espaço muito reduzido, tentando, e parecia que não seria dia dele, a bola baixa no travessão. Mas na última bola do jogo, cruzamento de novo, jogado pelo lado direito, cruzamento à área, ela sobra pro Clemente. E cara, você sabe o que é Aura? Você sabe qual é a personificação de Aura? É Clemente, é Felipe Clemente, é ninja. A Aura Gamense, ela é ninja, porque impressionante esse cara, tipo assim, impressionante. A gente sabe da capacidade dele, a gente sabe tudo que ele fez no Distrito Federal, tudo que ele vem fazendo com a camisa do Gama, como ele é esse cara de explosão, um cara de ótimo poder de finalização.
e como ele é iluminado, como tem um negocinho diferente nele, é o predestinado, assim, bizarro. No dia que parecia não ser dia dele, ele coloca a bola no fundo das redes, a gente conversando com ele, falou que sentiu um pouco a posterior, e assim como ele, assim como a gente, assim como principalmente o torcedor gamense, torce por uma boa recuperação, porque vai ser peça fundamental pro confronto ali, provavelmente aí com a América de Natal. E aí, 2-0. Esse 2-0 muda o jogo, esse 2-0 muda o jogo no sentido assim, é fácil falar depois que acaba, né? Mas a sensação aqui no estádio, entre os jogadores, era que o Gama ganhou. Tipo assim, o Gama vai classificar nos pênaltis. Até também pela presença do Renan Rinaldi, que traz essa confiança. Nas finalidades, bateu muito bem De Paulo, que entrou na reta final, faltando poucos minutos. Entrou e bateu nojento. As cobranças foram muito bonitas, tá? O Porto Velho bateu bem. O Porto Velho deu cavadinha, e fez o gol. O Porto Velho bateu muito bem. Teve uma no ângulo que o Rinaldi tentou pegar e não conseguiu. E foi nesse gol aqui, ó. Exatamente. Vou até mudar aqui a câmera pra vocês verem. Aqui, ó. Foi exatamente nesse gol. Pera aí, deixa eu fazer a contagem. Foi exatamente nesse gol, com uma batida alta no ângulo, que o Gabriel Lima classifica o Gama. Merecido, importante e muito obrigado. E, cara, não só muito obrigado, mas como fica o exemplo, como eu já falei, muitas vezes se perde na derrota. O Gama teve a oportunidade de aprender se classificando aqui. Esse jogo engrandece no mental do Gama. Eu acho que isso, levando para as próximas partidas, quando as coisas não estiverem tão bem, eu acho que os jogadores vão levar esse jogo na cabeça aqui, no subconsciente, e falar, cara, a gente virou lá, dá para virar aqui. E é para aprender. Série D, se compete. Tem que jogar bem e tem que competir. O Gama joga bem. No primeiro jogo lá, não conseguiu competir. E quando você não joga bem, a competição é o que te resta e é o que te classifica. Então, a minha mensagem final para antes da mensagem final, é verdade, entrevistas, né? Conversamos com muita gente, vamos botando aqui. Vamos lá, temos Renan Rinaldi. Estamos com o Renan, mais uma vez herói, disputa de pênaltis, muita emoção aqui dentro, um jogo muito brigado. Vocês terem vencido da forma que foi, acha que engrandece esse time, esse elenco para a sequência da competição? Na verdade dá moral, né? A gente sabia da nossa qualidade, a gente sabia que a gente poderia buscar esse revés que a gente teve fora, né? Agradecer a Deus mesmo por ele ter feito o que ele fez hoje, no último lance, a gente ir para os pênaltis novamente, né? E eu vinha orando durante toda a semana, eu queria fazer história aqui dentro do Bezerrão. Não pude pegar o pênalti, mas tentei induzir ele a bater para fora, já é o suficiente. Que fosse outro nome hoje exaltado por Jesus Cristo, foi o Clemente, né? Acho que foi o Henrique, né? Eu nem vi no bate-rebate quem fez o primeiro. Foi o Henrique primeiro, o Clemente segundo. Então, né? E o Lima terminou de fechar ali, tá bom demais, é isso aí. O que importa é o Gama na próxima fase. E agora é comemorar, agradecer o nosso torcedor que veio em peso e que eles são o nosso 12º jogador, que eles continuem acreditando na gente, que a gente vai tentar buscar esse acesso pro Gama aí onde ele merece estar. Você voltando de lesão, uma batalha, e conseguiu ser uma figura muito importante para esse jogo. É que eu te pergunto que eu tenho que te fazer, se sente tranquilo nos pênaltis, de novo saindo vitorioso, mesmo que não pegou, você conseguiu participar e se ir muito bem na disputa. Na verdade, cara, a gente tenta jogar a pressão pro adversário, né? Ali é mais o batedor que sofre a pressão do que até a gente. Não pegar um pênalti é ruim para nós também, né? Mas assim, o que importa é passar de fase, se foi para fora, se não foi, é só comemorar e agradecer a Deus mesmo. A gente conversamos com o Rinaldi, parabéns pelo jogo. Temos Felipe Clemente. Futebol aqui, estamos com o Clemente. Vou apoiar aqui. Pode apoiar porque merece. Você conseguiu. Eu poderia fazer muita pergunta, né? Sobre o jogo, sobre a tática. Deus abençoe esse cara aqui, pô. Sobre tudo que aconteceu, mas a minha pergunta. Futebola! Pica! Ele é pica. A minha pergunta vai ser mais aberta para você responder. Como você sai hoje? Como o Gama sai hoje? Eu queria explicar um pouquinho o que você viveu, como foi esses 90 minutos que pareceram 180, 500 minutos. Vou mostrar. Esse cara é uma pica grandona, porra. Aí, ó. Aí explica tudo, ó. 90 minutos no Bezerrão é muita coisa, pai. Com essa torcida aqui, é muita coisa. Primeiramente, só queria agradecer a Deus por esse momento que eu venho vivendo. Queria agradecer toda a minha equipe, todo o staff, todo mundo, velho. Isso foi um trabalho em conjunto, a gente acreditou desde o começo. Mesmo a gente tendo sido derrotado lá, a gente nunca deixou de acreditar, porque eu acho que Deus tem um propósito muito grande na nossa vida. A gente vem trabalhando muito, sofrendo muito no dia a dia, então isso tenho certeza foi recompensa do Papai do Céu. E o Gama sai, esse time, esse elenco sai maior para a próxima fase, pelo que foi toda essa vitória, essa luta para conseguir a classificação? Sim, mas a gente sabe que todo jogo da Série D é um jogo difícil. Agora é descansar, então pedir a Deus aí que não seja nada de grave aí na postera aí.
para poder, final de semana, já estar na outra batalha, que é uma grande equipe do América. E é isso, cara, só agradecer a Deus. Agora eu não vou te alugar mais não, merece descanso, melhoras e parabéns pelo jogo de hoje. Vamos! Temos David Lucas. Estamos aqui com David Lucas. Cara, que jogo do Gama, né? Falando de estratégia, foi um jogo que Porto Velho ficou lá atrás, até porque tinha uma vantagem de 2-0. A gente viu um jogo de bastante paralisação, até o momento que o estádio ficou com essa ansiedade pelas pausas, e vocês tiveram que reverter um placar de 2-0 fora de casa. O que significou essa vitória? Buscar no último momento? Foi na tática, foi na garra, foi no coração, foi no que essa vitória do Gama? Cara, pra falar a verdade, eu sou muito sincero em todas as entrevistas que eu dei pra você, mas essa aqui eu não vou saber de te responder. A gente acreditava muito, velho, muito mesmo. A gente, durante a semana, a gente falou assim, ó, a gente fez um jogo abaixo lá, até pelas circunstâncias do campo, do clima, de tudo, mas já passou. A gente colocou uma pedra ali naquele resultado. A gente sabia que era possível, tecnicamente, na raça, na briga, na torcida, de tudo, a gente sabia que a gente podia classificar. Não esperava que fosse tão sofrido assim, né? Mas, cara, classificamos, agora aproveitar, né, essa classificação, aproveitar, fazer festa, porque do jeito que foi a gente tem que comemorar mesmo, mas depois a gente sabe que também não conquistamos nada, né? A gente vai descansar também, vamos trabalhar para... o resultado ainda não saiu, né, do América e trem ainda não, né? Acho que o jogo é amanhã, se não me engano. Tá, então a gente não sabe ainda o resultado, a gente não sabe ainda o adversário, mas a gente vai trabalhar bastante para conquistar a classificação. Eu quero saber de vocês que a visão de vocês de jogadores dentro de campo é diferente da nossa, mesmo que acompanhando aqui de perto. Quando sai o segundo gol e vocês vão para o pênalti, o mental, ele faz muita diferença? Vocês já saírem grandes porque acabaram de conseguir o empate, foram para pênaltis maiores, qual que é o sentimento? É assim, vamos ganhar? Cara, sim, pelo jogo, né? A gente viu que o time deles estava um pouco acanhado, né? Até para atacar, para tudo. Eles fizeram uma retranca aqui e como a gente fez o gol no último minuto ali praticamente, a gente sabia da força que a gente ia ter nos pênaltis. E claro, a gente treina pra caramba também, velho. O Renan é um monstro dentro do gol, então ter o Renan ali também passa uma segurança a mais, então dá os parabéns para todo mundo aí, se Deus quiser, vamos conquistar esse acesso. É isso, David Lucas aqui depois de uma grande vitória do Gama e tá vivo para o acesso. Valeu, obrigado. Parabéns, velho. Parabéns pelo jogo. Valeu demais. Temos Ramon. Futebol aqui, estamos com o Ramon. Que vitória, hein? Que vitória nos finalmente e que veio como presente, né? Veio como presente para você nessa tarde / noite de domingo. Eu perguntei para alguns jogadores se foi na garra, se foi na técnica, se foi na tática, no que foi para você essa vitória do Gama e o que explicar esse jogo de hoje. Cara, primeiramente, glória a Deus, né? Exaltar e glorificar o nome do Senhor sempre. Sem Jesus, nada disso seria possível. Graças a Deus, cara, conseguimos impor ali o nosso ritmo, fazer o que a gente vem trabalhando. A gente sabia que seria um jogo difícil, ter que reverter um placar, mas graças a Deus, ao empenho de todos, ao empenho da torcida aí, né, que veio, compareceu, nos empurrou, nos apoiou do início ao fim. E glória a Deus por essa vitória, glória a Deus pela classificação. Agora é descansar, recarregar as energias, em nome de Jesus, e focar na próxima. E descansar vai ser importante, porque hoje deu para correr, né? Glória a Deus. É o esforço que a gente tem que fazer. Sem esforço, eu creio que é difícil, né? Vir as recompensas, os resultados positivos. É isso, conversamos com o Ramon, um dos heróis do jogo de hoje. E temos Henrique Almeida. Estamos aqui com o Henrique Almeida, autor de um dos gols num grande jogo, um jogo que vai ficar na história do Gama aqui no Bezerrão. E você que veio entrando e participando, fazendo gols, começou sua trajetória de gols lá na Copa Centro-Oeste, né, aqui com a camisa do Gama, e agora finalizando como um dos heróis desse jogo. O que foi para você e para esse elenco conseguir arrancar esse jogo, estando 2 gols atrás por causa do jogo de ida? Cara, para mim é muito gratificante poder jogar em casa, literalmente. Ter minha família no estádio e eles poderem acompanhar um jogo desse. Eu acho que quem ganhou foi a torcida, não foi a gente. A festa que eles fizeram foi maravilhosa. Eu acho que a gente precisava, né, fazer isso por eles. Foi um jogo grande como o Gama é grande. E eu acho que é só o começo de um trabalho maravilhoso que está sendo feito aí, eu acho que há uns 3, 4 anos com essa diretoria. E, cara, vamos por mais. Eu acho que a gente está conquistando coisas boas nesse ano e vamos continuar. Esse time vai maior para a próxima fase, depois do jogo, como foi, recuperando e virando o placar adverso? Cara, eu não falo maior porque a gente vem fazendo um ano inteiro, cara. Eu acho que seria um pecado a gente ser eliminado hoje pelo ano que a gente vem fazendo, pela quantidade de jogos invicto, por chegar no Bezerrão e jogar parecendo que a gente, é um som de música, então... Eu acho que seria uma pena para o campeonato não ter o Gama na próxima fase.
E, cara, a gente chega firme, chega confiante, chega pronto para a próxima fase, sabemos da dificuldade do jogo, sabemos da grandeza do próximo jogo, é mais uma fase e, cara, jogar como a gente vem jogando. E aí, o futuro a Deus pertence. É isso, conversamos com o Henrique Almeida, um dos heróis de hoje. Então é isso, a gente torce sempre pelo futebol do DF, porque eu cubro o futebol do DF, eu tenho essa vontade. Eu disse, cara, se o DF tá jogando bolinha de gude contra qualquer outro lugar, eu sou DF, eu sou aqui, ó, bolinha de gude, eu sou o cara que mora no Distrito Federal. Felizmente o Ceilândia e o Brasiliense foram eliminados, a gente já começa a pensar no ano que vem, mas o Gama passou aqui e o Capital vou acompanhar esse final de jogo e também passar para você depois quanto ficou, porque lá minha torcida também tá para Coruja. Vamos ver se consegue avançar num time complicado nacional, mas o Capital tem boas qualidades. Então é isso, me despeço aqui nesse estádio que aconteceu algo muito histórico hoje, com as placas e com a mensagem: é importante estar vivo. Na Série D, no que você estiver fazendo, fica essa lição aqui para sobreviver, para ter o acesso nos dias bons ou nos dias ruins. Você tem que batalhar primeiro para estar vivo. Então é importante estar vivo. É isso, valeu demais, obrigado, vamos seguir acompanhando o Gama na Série D e tomara que o Capital também. Abraço, valeu demais, fui! Raça encanta, quem ama mora e torce pro Gama.